A sede da McLaren aqui no paddock de Budapeste está assim, está sem teto, a semana inteira ficou assim, eles tiveram um problema na montagem e a dobradinha da equipe também foi assim, foi meio atrapalhada a primeira dobradinha dessa temporada, uma temporada em que eles estão tendo uma performance muito boa, mas que os resultados deixam um pouco a desejar. Dessa vez não deixaram a desejar, dobradinha, resultado perfeito, a equipe novamente que mais pontuou numa corrida de Fórmula 1 nessa temporada, mas a execução não foi 100%. Eles estavam caminhando para uma dobradinha tranquila, até que chega no momento da prova em que eles percebem que eles têm que estender ao máximo o stint, né? Ficar o máximo de tempo com os mesmos pneus, porque eles estavam com medo de ter muito desgaste no final. Acontece que o Lewis Hamilton tinha parado e ele estava mais rápido e aí tinha um risco de, se eles fizessem o que é normal de uma equipe quando está liderando com os dois pilotos, né? Parar primeiro o piloto que está na frente e depois o piloto que está atrás, se eles fizessem isso, eles iam correr o risco de perder essa segunda posição para o Lewis Hamilton. Então, eles decidem inverter essa lógica. Param primeiro o Norris, que estava em segundo, e depois o Piastri, que estava em primeiro. O que acontece com isso? Quando o piloto está com um pneu novo, ele consegue voltar muito mais rápido. E aí, com isso, o Norris foi para a liderança, voltou na frente do Piastri. Aí o Norris foi pedido para ele milhares de vezes para ele ceder a posição para o Piastri, porque não era culpa do Piastri que isso tinha acontecido, e ele demorou, ele provou o ponto dele, o ponto de vista dele de que ele estava mais rápido, abriu 6 segundos para o Piastri e depois tirou o pé e deixou o Piastri passar. Eu falei depois com o André Stella, o chefe da McLaren, e ele falou que ele tinha certeza de que o Norris ia deixar passar eventualmente, e ele entendeu o que o Norris fez, mostrando que ele tinha ritmo. Mas ele lembrou que essa corrida não foi muito uma corrida de ritmo, foi mais uma corrida de administração de pneu, porque está fazendo muito calor aqui na Hungria. E foi interessante porque essa estratégia é como se todos os demônios tivessem voltado à cabeça da McLaren, porque o risco deles levarem esse undercut, que chama isso, né? Se o Hamilton ficar na frente do Norris dentro dessa estratégia aí, se o Norris tivesse parado depois do Piastri, era um risco bastante pequeno. Mas eles lembraram, bom, eles levaram um undercut no último GP, no GP da Inglaterra, e também eles tiveram um pit stop lento ali no GP da Inglaterra quando eles levaram esse undercut. Então o que o André Stella disse é que ele estava temendo por um novo pit stop lento, ele não queria jogar a pressão na equipe de pit stop e falou, não, a gente aqui do pitwall, a comunicação com o piloto, a gente resolve o pepino aí, que é pedir para um piloto deixar o companheiro passar, que é sempre complicado aqui na Fórmula 1. Mas o final foi a primeira vitória da carreira do Oscar Piastri, uma vitória que estava amadurecendo nessa temporada, principalmente as últimas corridas. Aquele GP da Áustria, ele deveria estar na frente do George Russell, então o Russell herdou aquela corrida, né? Teve um acidente entre o Norris e o Verstappen, e era para o Piastri estar ali, mas ele teve uma volta deletada por um detalhezinho na classificação e por isso ele estava mais atrás. E depois no GP da Inglaterra, a McLaren destruiu a estratégia do GP do Piastri no GP da Inglaterra, então eram duas corridas que ele poderia ter vencido e ele venceu essa. Ele não comemorou muito na hora, até por ficar com um gosto meio amargo pelo companheiro ter deixado passar, mas são coisas que fugiram muito do controle do Oscar Piastri. E o Max Verstappen, vocês podem perguntar, né? Porque o terceiro colocado foi o Lewis Hamilton, mesmo no final de semana que ele não estava se entendendo muito bem com o carro, como sempre acontece com a Mercedes. A Mercedes é melhor na corrida do que na classificação, o carro se assenta e ele conseguiu a terceira colocação. Mas não foi fácil para ele, que ele teve duas brigas ferrenhas com o Max Verstappen. Max Verstappen que teve o que eu chamaria de um dia de fúria. É uma coisa que já estava se desenhando. Desde ontem, depois da classificação, eu destaquei como ele estava muito irritado com a equipe, muito irritado porque ele não está vendo a equipe melhorar, ele está vendo os rivais melhorarem e o carro da Red Bull recebeu uma atualização bastante grande nesse final de semana e não rendeu como o esperado. Eles esperavam muito mais e eu até falei com o Christian Horner depois da corrida, ele falou que a gente ainda não maximizou esse pacote e o que está acontecendo é que o carro da McLaren
ele consegue trabalhar numa janela muito maior. Ele lembrou assim, o nosso carro, quando ele entra na janela de funcionamento, a gente é 4 décimos mais rápido que todo mundo, como foi a pole do GP da Áustria, que não faz tanto tempo assim, 3 corridas atrás. Mas é muito difícil para eles chegarem nessa janela. E é isso que eles precisam ampliar com engenharia. Ele falou, não é tanto uma questão de novidade no carro, mas de como trabalhar com o carro que eles têm em mãos. Mas o Verstappen já estava irritado no sábado e hoje ele achou que o carro estava horrível, a estratégia foi horrível e ele começou a meter a boca em todo mundo no rádio. E é muito curiosa a relação do Max Verstappen com o engenheiro de pista dele, que trabalha com ele desde 2016, é o Gianpiero Lambiase, que os dois eles parecem um casal que está há muito tempo juntos, eles ficam às vezes se xingando, não usando palavrões e tudo, mas é uma linguagem às vezes muito agressiva de um para o outro, que é diferente de outros engenheiros. Funciona para os dois, mas é uma coisa que quando acontece chama muito atenção. E o que mais chamou a atenção foi um momento em que o Max estava reclamando de uma manobra do Lewis Hamilton para cima dele, falando, o Hamilton se moveu na freada, não pode, eu não posso fazer isso, como que todo mundo me xinga quando eu faço isso e tal. E o Lambiase fala assim, é criancice ficar reclamando no rádio. E o Christian Horner disse que vai conversar com eles dois, a sós, ele não quer saber de colocar a imprensa no meio dessa história, mas talvez tenha sido um pouco demais essa comunicação desse casal das antigas aí, o Max Verstappen e o Lambiase, mas eles estão acostumados com esse tipo de relação entre eles. O que fica mais é a irritação do Verstappen, a irritação dele em relação à estratégia até faz sentido, porque a estratégia sempre colocou ele ultrapassando a ideia da estratégia era que ele tivesse pneus novos para ultrapassar no final. E isso era um problema porque ele estava sentindo na pista que estava muito difícil, ele conseguia ultrapassagem muito difícil, ele seguia um carro de perto. Toda vez que ele tentava seguir um carro de perto, ele acabava superaquecendo o pneu dele. E isso que aconteceu nas 2 brigas que ele teve com o Hamilton. Então o que ele acha é que a estratégia ela não foi boa para o tipo de carro que ele tinha em mãos e que a equipe tinha que ter pensado nisso. E eu perguntei sobre isso para o Christian Horner e ele reconheceu que foi mais difícil de seguir do que eles estavam antecipando e talvez não tenha sido a melhor estratégia por conta disso. Foi a melhor estratégia por outros motivos, porque ele tinha 2 jogos de pneus duros e isso era o melhor para fazer em relação aos outros que tinham outras opções de pneus. Mas talvez para o Max ali naquela disputa com o Hamilton não tenha sido o melhor. Uma coisa que eles vão sentar, avaliar, mas na Red Bull a palavra de ordem é precisa melhorar a performance e enquanto isso acho que a gente vai ter o Max boladão ainda muitas mais corridas. Qual?